Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, o nosso assunto de hoje, a gente vai falar um pouco da lógica, né? Raciocínio lógico, ou seja, como foi se propagou, né, a questão da lógica. Então, a gente vai entender um pouco, né, sobre a questão desse desenvolvimento da lógica, né, que ela veio já praticamente, ela veio sendo inclusa, né, desde a filosofia da linguagem. Então, a lógica faz parte também, né, desse nossa filosofia da linguagem. E a partir daí, ela está inclusa como a questão como a gente podemos raciocinar e ter um raciocínio lógico sobre as coisas que estamos definindo. Então, lógica e argumentos. Então, a lógica, né, ela é um termo que vem da palavra grega logos, que significa pensamento, razão e também dá o direcionamento de linguagem ou discurso. Então, o significado da palavra lógica vem desse sentido. Então, a lógica se refere ao raciocínio, ao discurso, aos quais são as grandes partes do desenvolvimento do meio dos argumentos. Então, a lógica vem disso. Então, a lógica vai se referindo ao desenvolvimento do raciocínio, ou seja, do pensamento, dessa linguagem. A partir daí, ela vai estar gerando, né, que faz parte do seu argumentos, que vai dar o sentido, né, do raciocínio lógico. Então, ela vai consistir no estudo de condições para que possamos chegar aonde? A uma conclusão que será aceita como verdadeira ou provável. Então, a gente já vimos que o argumentos vem dentro da questão da lógica, né? Desse pensamento, dessa razão. Né? Então, os argumentos são formados por um conjunto de sentenças ou frases, né? E essas sentenças ou frases vão se expressar dos pensamentos que vão ser chamados de proposições, né? Essas sentenças, essas frases, em que tem relação entre si, né? Entre as frases desse conjunto, uma é conclusão e as outras são premissas. Então é assim, a frase ela vem e vai estar uma conjugação, né, que é a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Então, dentro da premissa maior, aonde está direcionamento para muita coisa, aonde está a premissa menor, aonde está especificando e a conclusão que vai chegar realmente logo, né, vai chegar a essa conclusão. Os argumentos fazem parte de nossa comunicação diária, né, mesmo que não percebamos, né, seu uso. Então, tudo isso vai estar gerando dentro desses argumentos, que é aí que vai chegar, né, a forma de entender as premissas, né, que vem uma conjugação da frase. Então, os diversos tipos de argumentos e raciocínio. Então, vamos lá. Temos argumentos dedutivos e temos argumentos analogia, né? Também temos argumentos indutivos e temos a falácias e termos conectivos. Tudo isso faz parte dos diversos tipos de argumentos e raciocínio. Dentro dos argumentos dedutivos, partem de dados conhecidos para chegar à conclusão e que vai se expressar. Né? Nesse termo, né, a pretensão que as premissas garantam a conclusão. Como falei para vocês anteriormente, a premissa é maior, a premissa é menor e a conclusão. Então, o argumento dedutivo é considerado válido quando é impossível que suas premissas sejam consideradas verdadeiras e a conclusão não se seja. Então, tudo isso, né, vai gerar um argumento dedutivo. Né? Os argumentos indutivos é parte das experiências repetidas, né, para chegar a uma conclusão provável. Então, vocês sabem que argumentos é para chegar numa questão verdadeira ou uma questão provável. A partir daí, não pretendem estabelecer uma conclusão absolutamente certa, não é pretendida, porque já está te dizendo, é uma indução, é uma questão provável, mas apresenta boas razões para se confiar na conclusão. Então, isso vai ser os argumentos indutivos. Já os argumentos por analogia, né, compare e conclui que, visto existem aspectos parecidos em relação às duas coisas distintas, provavelmente há semelhança também em outros aspectos.
Então, vai partir daí, né, esses argumentos por analogia. Então, vai seguir, né, que as premissas vão estar realmente sendo praticamente uma relação das duas, né, distintas, para gerar uma suposta conclusão. Já as falácias, tipo de raciocínios que apresentam corretos, que vai persuadir, né, mais ao analisar-los diariamente. Ou seja, vai estar realmente percebemos que elas apresentam falhas. Então, a partir daí, a falácias é um tipo de raciocínio que está dentro da questão correta, porém, ela vai poder te persuadir, né, diretamente, né, mas elas podem te levar a uma conclusão errada, ou seja, falsa. Temos os conectivos. Os conectivos são o seguinte: algumas expressões servem para conectar, ou seja, as frases vão estar sendo ligadas a outra, afirmações ou ideias vão nos ajudar a perceber quais são as premissas e conclusão. Então, a partir daí, a gente vai ter essa ideia de forma, né, que são os conectivos, para dizer João sempre vai ser João. Ó, todos os João, todas as pessoas, né, são brasileiras. Olha bem, tem que ter uma conexão. Termos conectivos é isso. Todas as pessoas são brasileiras. João é brasileiro. Então, João é brasileiro. Né? Então, todas as pessoas são brasileiros, porém, quando eu falei todas, é uma premissa maior. Todas as pessoas é brasileiro. Todas. João é brasileiro. Especifiquei uma premissa menor. Já disse que João é brasileiro. Então, logo, João é considerado brasileiro. Então, que é uma conclusão. Então, a partir daí, já é a premissa menor específica que vai gerar essa conclusão. Então, tem que ter esses termos de conectividade para a gente poder chegar nessa afirmação ou ideia, tá bom? A trajetória da lógica nos leva à investigação, pois a filosofia, após o surgimento dela na Grécia, foram realmente enunciados princípios invariáveis que vai nos permitir elaborar um raciocínio correto. Tais princípios são princípio da identidade, que significa algo idêntico a si mesmo, princípio da não contradição, que é impossível chegar a esse algo ser ou não ser ao mesmo tempo, princípio do terceiro excluído, afirma que toda proposição ou é verdadeira ou falsa e não havendo um terceiro caso possível. Por exemplo, esse princípio do terceiro excluído é o seguinte: a letra A, dependendo do tamanho, seja maiúscula ou minúscula, ela sempre vai ser A. A é A. Agora, se eu botar A e X, então A não pode ser como X. Então, a partir daí é falsa. Então, a partir daí não pode ter essa mudança. Ou seja, mesa sempre vai ser mesa. Dependendo do formato dela, ela não vai perder a sua característica, que vai ser a mesa. Ela pode ser redonda, quadrada ou outro tipo de formato, mas ela vai ser sempre mesa. Então, a partir daí também a parte desse princípio do terceiro excluído. Se a palavra mesa, eu não posso colocar assim mesa como cadeira. Então, a partir daí tem uma diferença de mesa por cadeira. Então, parte desse raciocínio, tá, gente? Aristóteles também tem o princípio da lógica de Aristóteles, né, que sistematizou pela primeira vez um conjunto de procedimentos com o objetivo de que vai estabelecer as regras para o raciocínio correto e também para chegar a uma demonstração. Com isso, o que ele fez? Ele investigou, né, fundamentalmente um tipo de argumentos que ele chamou de silogismo. Então, o silogismo foi um conhecimento que partiu das ideias desse grande filósofo Aristóteles, e a partir daí trata-se de um argumento dedutivo
Então, a partir desse argumento dedutivo que a gente viu lá, que significa, né? Dedutivo é chegar a uma verdade ou provável verdade, né? Formando assim por duas preposições que chamamos de premissas, né? Que é a premissa maior e a premissa menor, e a partir das quais vai resultar uma conclusão. Isso aí foi parte das ideias que o filósofo Aristóteles, né, começou a desenvolver as regras desse raciocínio correto, que ele chamou de silogismo. Então, a preocupação com a forma. Então, bora lá. Essa preocupação com a forma da lógica está mais preocupada com a forma que propriamente dita, né, com o conteúdo, para saber se os argumentos é válido. A partir daí vai ser investigado, chegando a uma conclusão, que esse argumento vai decorrer logicamente pelas premissas, que a gente já sabe que são premissas, né, gente? São preposições. Para formalizar uma proposição ou um argumento, as afirmações precisam ser realmente traduzidas numa linguagem artificial ou simbólica que vai substituir as palavras, né, e as expressões da linguagem comum pelos símbolos universais, vai formalizar uma proposição bem mais razoável, mais clara, que a gente vai pensar ao que se afirma, facilitando analisar se ela é verdade ou não, realmente não verdade, ou seja, se ela tem argumentos ou não argumentadas. Então, desde a lógica de Aristóteles, né, gente, vai substituir os nomes, ou seja, quando Aristóteles colocou as regras do raciocínio, ele vai estar substituindo-se os nomes e termos pelas letras. Então, a partir daí, o filósofo contemporâneo também utiliza símbolos, tornando assim a formalização das proposições ou dos argumentos mais rigorosos. Então, os símbolos que ele criou que vai dar o significado, né, da palavra, da letra. Em nossa sociedade, a aplicação da lógica é cada vez mais vasta, intensa, que está realmente presente em diversas áreas do conhecimento. Hoje todo mundo sabe que o raciocínio lógico é uma questão que treina as habilidades do homem, ou seja, o desenvolvimento do pensamento e da razão desse homem da linguagem. Então, o que seria a lógica? Lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos anunciados, que são a proposição, que a gente viu que a proposição significa as premissas, né, de uma regra. Em suma, a lógica serve para o quê? Pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. A lógica tem a origem da palavra grega logos, que a gente viu lá, que significa razão, argumentação, ou fala, linguagem, discurso, tudo isso significa da palavra lógica. Ou seja, a ideia fala pela argumentação e a sua pressuposição, né, que vai estar sendo dita, né, a partir do sentido para que eles possam ouvir. Então, nesse sentido, é fundamental a estrutura dessa lógica, quando há algo, né, que tem lógica, ou seja, quer dizer que faz sentido tal argumentação racional. Tudo isso vem dessa palavra, ou seja, do significado da lógica. Então, lógica tem que ter sentido. Então, a frase tem que ter sentido para dar um raciocínio lógico, para a gente chegar numa conclusão verdadeira ou provável. Então, a partir daí, a gente viu como significou essa primeira parte do significado da lógica. No segundo momento nosso, a gente vai começar a treinar essa lógica. A gente vai começar a treinar o silogismo de Aristóteles, né? A gente vai começar a treinar para a gente saber realmente separar nas frases, né, que a gente vai criar, né, as frases, para a gente saber o que é frase dedutiva, uma frase indutiva, que são argumentos de analogia, falâncias, né, e os termos conectivos. Tudo isso na frase, no segundo momento, a gente vai entender como chegar a esse ponto da separação das premissas, né? E chegar a uma conclusão, ou seja, verdade ou válida, né? Ou falsa sem argumentos. Então a gente vai tudo isso vai perceber quando a gente começar a botar isso na prática, tá bom, gente? Até a próxima, fica com Deus, fica com essa grande palavra Deus. Até a próxima.